Então vamos lá, pessoal. Primeiro, eu queria parabenizar todos os contadores aqui presentes pelo nosso dia de ontem, né, que foi ontem, e dizer que é uma felicidade ter de novo aqui o professor Iago, Daniel, Levi, que são parceiros de longuíssima data. O Iago nem se fala porque é nosso diretor e eu sempre digo que eu sou fãzão do Iago. Para mim, ele vai ser o futuro Eliseu Martins. Ele vai, ele vai dar autógrafo daqui a um tempo, porque o cara trabalha demais e graças a ele que a gente tem esse evento aqui hoje. E dizer o seguinte, para quem não do ICBR, né, eu acredito que aqui todos sejam, mas é sempre bom deixar o alerta, né? Para quem não faça a inscrição, www.icbr.com.br. A inscrição, não existe taxa de inscrição, de matrícula, mensalidades. A ideia é a gente compartilhar conhecimento, né, com vocês, trazer aqui assuntos da maior complexidade, assuntos que movimentem o nosso dia a dia, né? Falo isso do dia a dia do contador, e até de outras áreas correlatas, né? Que é influenciado e influencia a nossa contabilidade. Bom, sejam todos bem-vindos. Iago, a palavra é sua e pode começar o evento, meu caro. Obrigado, André. É sempre muito bacana e é sempre muito bom, né, esse espaço que o ICBR fornece para a gente construir várias possibilidades de conversa, né, e agora aproveitando aí essa onda eleitoral que a gente está aí nas eleições dos municípios, em comemoração ao dia do contador, do contadora, da contadora, enfim, a gente tem a possibilidade de conversar um pouquinho, né, a respeito do papel da contabilidade no processo eleitoral. E quando surgiu essa oportunidade, de antemão ela foi uma inspiração assim muito pronta, porque veio já do trabalho que o Daniel está fazendo, né, nossa abelha contábil, com alguns candidatos ao pleito, né? Então, já observando a movimentação dele ali nas redes sociais, né? Então, já sigam lá, né? @abelha contábil. Ele tem dialogado com alguns candidatos a vereador e esse movimento que ele vem fazendo já me inspirou para trazer o tema aqui para o ICBR para a gente dialogar com outras pessoas. E daí, em conversa também com o Levi, né, nas trocas do nosso dia a dia, ele comentou, aqui eu já vou dar um spoiler, que ele está um pouco envolvido com as questões, principalmente de prestação de contas desse processo eleitoral. Então, foram duas pessoas, assim, que são dois amigos bem próximos e membros do Colide, enfim, que eu já vi essa atuação deles, falei, não, vamos juntar essas mentes para a gente conversar, né, sobre o papel da contabilidade nesse processo eleitoral, né? E antes de começar, enfim, de ouvir tanto o professor Daniel como o Levi, quero fazer uma apresentação breve deles aqui, daí passar a palavra para as considerações iniciais também. O professor Daniel de Jesus Pereira, ele tem graduação em Ciências Contábeis, tem mestrado em Ciências Contábeis e doutorado também em Contabilidade. Atualmente ele é professor do Instituto Federal de Alagoas, lá no campus Maceió. Tem como interesse principal de pesquisa gestão e contabilidade pública, aspectos relacionados à diversidade nas organizações e diversidade contábil. É cofundador do COLID, né, que é o nosso coletivo contábil de inclusão e diversidade. Ele também é coordenador da Comissão de Diversidade e Inclusão do Conselho Regional de Contabilidade da Bahia. O Levi, né, Ruanderson Ferreira da Silva, ele é contador e mestre em Ciências Contábeis pelo programa de pós-graduação, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É especialista em gestão financeira e controladoria. Além disso, ele é graduado em ciências contábeis. Tem como interesse de pesquisa as áreas de contabilidade, finanças públicas e gestão financeira. É membro também do COLID, tem suas publicações aí nos mais diversos congressos na área de contabilidade, com experiência e ênfase nas áreas de finanças no setor público, né? E também suas pesquisas, além do aspecto de finanças públicas, se concentram em diversidade, inclusão e carreira em
contabilidade. Meus queridos, sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando, dialogando. Quero ouvi-los aí para as considerações iniciais a respeito do tema, enfim. Sejam muito bem-vindos. Levi? Posso iniciar, então? Boa tarde, Iago. Boa tarde, Daniel. Boa tarde aos demais, né, que estão ouvindo. Estou muito feliz, né, uma satisfação muito grande, né, de estar aqui, né, nesse processo, né, que faz parte de um processo que é democrático, de conhecimento, enfim. A gente realmente que está atuando dentro da área contábil, a gente acaba avançando, né, nessas áreas e passa a conhecer e percebe que a contabilidade ela serve como um instrumento, né, de proteção, né, às organizações, aos indivíduos, né, enfim, à sociedade no geral. E eu fico muito feliz, né, de estar aqui junto com você, Iago, junto com o Daniel, junto com os demais, para tratar um pouco, né, sobre esse processo que é democrático, um processo que é nosso, brasileiro, e que hoje insere a contabilidade, há algum tempo insere a contabilidade para atuar realmente nesse processo. E a contabilidade eleitoral no Brasil, ele tem as suas raízes a partir desse processo, né, de democratização, né, enfim, a gente teve um período conturbado ali a partir da ditadura militar, enfim, e a partir da promulgação da lei, né, da Constituição Federal de 1988, a gente passa a ter um maior cuidado, um maior zelo, né, com a transparência, né, dos recursos públicos, né, existe uma formalidade, né, dentro desse processo, e existe uma lei que se chama Lei das Eleições, em 1997, que introduz, né, ideias, né, que introduz exigências mais rigorosas no processo de prestação de contas, né, em relação a controle, né, de receitas e despesas em campanhas. Então, a contabilidade ela surge a partir dessa evolução, né, que ocorre, né, nos anos seguintes, até que a gente chega, né, em 2017 com a resolução A23, né, 533. Na verdade, antes, em 2014, a gente tem um acordo entre o Tribunal Superior Eleitoral, né, nesse processo, e o CFC, né, e o Conselho Federal de Contabilidade, para que o contador ele fosse aquele agente, né, que atuasse nesse processo de prestação de contas, né, o profissional habilitado, né, o contabilista, né, o profissional habilitado para tratar sobre esses recursos. E aí, logo após, a gente tem essa resolução, que é justamente a resolução que trata sobre esse processo de financiamento, sobre esse processo de arrecadação de recursos, de gasto, né, de candidatos, enfim, e partidos políticos, nesse processo de prestação de contas. Então, casa uma coisa com a outra, e a contabilidade ela vai se criando as suas raízes além desse processo, que é um processo social, que é um processo das organizações, né, e aí a contabilidade ela entra nesse escopo, né, enfim, de realmente trabalhar nesse processo de prestação de contas. A gente vai ver que não é somente prestar contas, não. O contador ele acaba atuando em outros processos também, mas o principal é esse, né, a prestação de contas dos candidatos, enfim, dos partidos políticos. Dan? Boa tarde, gente. Primeiro, eu quero agradecer, né, a pessoa do Iago, do André, que estão aqui ao ICBR, que sempre nos oportuniza a trazer, né, temáticas que a gente dialoga. Conforme o Iago trouxe, e é importante que a contabilidade, nós, enquanto profissionais, estudantes, pesquisadores, a gente se envolva cada vez mais, né, dentro dessa arena de discussão que diz respeito ao processo democrático eleitoral. E aí, como o Levi falou, né, a Lei 9.504, lá de 97, ela traz as primeiras regulamentações sobre o processo de prestação de contas. E é interessante que no ano de 2002, e eu não sei se alguns de vocês acompanharam aqui, a partir da resolução TSE 20.987 de 2002, que aparece a figura do contador enquanto, junto com ali com o advogado registrado, né, com a OAB, que fosse obrigatório esses dois profissionais nesse processo de prestação de contas.
Quando a gente pensa hoje, principalmente, né, dados os níveis de corrupção, né, em nível internacional em que o país ele se encontra, e quando a gente toma por base o processo de regulamentação para que a gente atue nesse campo, a gente percebe é, diretamente a nossa relação enquanto profissionais, né, nesse processo democrático. E uma coisa que sempre me chama a atenção é que, em grande parte, até no que há de ruim, né, no campo no campo político, quando a gente discute as corrupções, os holofotes ficam sobre o advogado, nunca sobre o contador. E dentro desse campo, né, dos diversos campos empresariais, e como foco hoje nosso é o campo da prestação de contas, nós estamos lado a lado, né, dentro de uma responsabilidade solidária a esse processo de prestação de contas e fruto, como já foi posto pelo Iago, pelo Levi, de uma luta de classe. Né? Então, a classe lutou para que lá, a partir do ano de 2002, fosse obrigatório, junto com a OAB, que nós estivéssemos inseridos dentro desse processo, né, político, né, dentro da festa da democracia brasileira. E eu trago, e eu acho que a gente vai discutir mais à frente, as minhas indagações sobre o quanto, até dentro do campo da própria formação contábil, a gente tem uma parcela ínfima de discussão sobre essa temática, sobre a temática de gestão pública, de contabilidade pública, no nosso processo formativo. Então, eu acredito que trazer, né, para os nossos espaços a figura do contador nesse contexto é trazer a nossa responsabilidade, mas também nos inserir dentro de um destaque profissional em nível nacional. Eu gosto dessa ideia, né, tanto quando o Levi aponta e o Daniel também em relação a esse destaque, né, do profissional de contabilidade em relação a esse processo de prestação de contas. Eu queria ouvir de vocês, né, já encaminhando aí para as nossas primeiras provocações, a respeito desse papel, né, enquanto contadores, quando a gente fala de administração desse recurso público, de administração talvez dessas doações, né, como que vocês avaliam isso? Como que vocês, qual que é a perspectiva de vocês em relação a essa administração e essa prestação de contas? Levi, pode falar, Levi. Posso falar? Bom, o contador ele tem um papel importante dentro de qualquer organização, e isso é um fato. E hoje existe, por exemplo, o recurso de vaquinha, né, que é o financiamento coletivo, existe o recurso, né, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e o contador ele tem esse papel de demonstrar, né, a justiça eleitoral, né, aos eleitores, partido político, enfim, bem como, né, os candidatos e candidatas da sociedade no geral, o uso desse recurso, né? Como está sendo utilizado esse recurso. Existe todo o normativo por trás, né, do processo de atuação do contador, e por isso que se há necessidade de um contador realmente atuando, porque é um processo que trata realmente de recurso, de despesa, como a despesa está sendo executada, como a despesa está sendo lançada, e realmente há necessidade. Eu elenco, a partir de uma experiência que eu estou tendo, a partir de 2 experiências que eu estou tendo dentro desse processo eleitoral desse ano, eu elenco 3 funções específicas, que eu diria, né, a prestação de contas e a transparência. Eu acho que a necessidade da contabilidade nesse processo é justamente para assegurar que os recursos utilizados dentro da campanha eles sejam legítimos, realmente, a origem desse recurso ela seja lícita, e que também ele seja devidamente documentado, porque o que ocorre? Na prática, na execução prática do dia a dia, você tem lá, você iniciou o processo, né, de corrida eleitoral a partir do dia 16 de agosto e você tem um pleito até dia 6 de outubro. Nesse processo, o contador, por exemplo, ele tem que prestar informações ao TSE a todo instante, né, de receitas e despesas, até mesmo para alimentar um portal que existe,
né? Eu posso até colocar o link do portal aqui, que basicamente esse portal ele é atualizado a cada 60 minutos, e todas essas informações elas são compiladas e disponibilizadas para a sociedade, né? Então, há um processo ali de prestação de contas, mas, ao mesmo tempo, há um processo de transparência. Uma segunda função que eu poderia elencar seria a prevenção de irregularidades, ou seja, a contabilidade ela já funcionando como um processo de auditoria, né, dentro dos recursos, né, dentro das receitas, né, que são lançadas nos sistemas, como também despesa. Existem alguns prazos pelo TSE, que o TSE elenca, por exemplo, prazo de relatório financeiro, está tudo na norma, tá, gente? São 72 horas, né, de envio das receitas, né? Existe a história do relatório parcial, que você precisa enviar ali no meio da campanha, mais ou menos, um relatório parcial do que você gastou, né? E existe o relatório final ou relatório de omissão, enfim, uma retificadora. Mas é justamente para que esse processo ele seja um processo mais, como é que eu posso dizer? Lícito possível, mais transparente possível de como o recurso está sendo utilizado. E, obviamente, que esse recurso, né, existe documentação, enfim, por trás. E, por fim, eu trago uma última função, que seria o cumprimento dos próprios prazos, né? O TRE e o Tribunal Regional Eleitoral e também o TSE, ele estabelece prazos, e prazos muito rigorosos, e que o contador, o profissional da contabilidade, ele precisa estar atuante durante todo esse processo. Eu acho que eu colocaria a contabilidade dentro desses 3 escopos, mas, obviamente, que existem outros, né, dentro desse processo eleitoral. O seu microfone, Dan. O que a norma e o próprio TSE eles vão regimentar, né, regulamentar, é o que na prática, né, da formação do contador já nos é identificado, né? Tratar as pessoas jurídicas dentro das suas demandas e a pessoa física dentro das suas demandas específicas, ou seja, fazer a distinção entre as personalidades ali vinculadas. Quando a gente pensa o papel da contabilidade, e aí o Levi está no processo, né, burocrático, de assessoria ali da prestação de contas, a gente pensa que o profissional da contabilidade ele vai ser aquele que confere à sociedade, né, que esse candidato, além do seu pleito político, ele está de acordo com a transparência desde já, né? Eu acredito que o papel do contador ele já se insere ali, trazendo a transparência e um passo importante aos futuros eleitos do quanto eles vão ser cobrados no momento de prestar contas e de dar a devida importância à profissão contábil nesse momento. A resolução TSE 23.607, lá no artigo 45, ela assegura que o contador, junto ao candidato, ele é responsável pela veracidade das informações financeiras e contábeis de campanha eleitoral prestadas ao TSE. Ele estabelece ainda que os recursos ali arrecadados nos gastos eleitorais devem ser acompanhados por nós. E vários estudos já apontam que, infelizmente, dado o acompanhamento do profissional contábil, ainda são muitas as contas, né, em nível Brasil, indeferidas, né, com pareceres que denotam essa não observância. Eu, na verdade, vou provocar o Levi a até trazer aqui para a gente, junto, né, desse debate, se nessa trajetória já dos últimos anos ele percebeu, ele conseguiu coletar alguma prestação de contas que posteriormente impactou o candidato, uma vez já eleito, né? Já sim. Inclusive, é interessante que porque assim, o TRE, ele publica, né, o TSE, ele faz a publicação, né, dos recursos, enfim, do que foi gasto. Eu até coloquei o site, né, vocês conseguem acompanhar em tempo real,
e é uma coisa muito transparente, né, todo esse processo. E aí, porque assim, o que ocorre? Você tem o processo de execução, tá? Então, normalmente, o que o candidato ele propõe? Ele tem lá uma estrutura, ele monta uma estrutura de campanha, que é o quê? O administrador financeiro, coordenador de campanha, o advogado, que é o representante formal, e você tem o contabilista também, que é o representante do SPCE, que vai fazer toda a prestação de conta. E, gente, detalhe, precisa todas as informações dessa galera estar lá no sistema, constar no sistema que existem representantes desses candidatos, todos os candidatos e partidos. O que ocorre? Durante esse processo, existem inúmeras situações de documentação, situação de empresa que, por exemplo, não conseguiu emitir uma nota fiscal, enfim, as mais diversas situações possíveis. E aí, o que ocorre? A gente está lidando com recurso público, né? Principalmente quando se trata do fundo realmente especial de financiamento de campanha. Né? A gente está lidando com recurso público, ponto. E aí, o TSE, ele realmente vai nos detalhes. Ele vai nos detalhes, quando ele faz a auditoria. E aí, existiram algumas auditorias, existiram alguns candidatos que acabaram reprovando, porque não montaram toda a estrutura que é necessária para o candidato, não tinha recurso suficiente, ou não montaram, não deram devida atenção, por exemplo, né? E acabaram perdendo a candidatura por vantagem. Então, quando é publicado lá, determinado candidato não conseguiu assumir por devido, enfim, a conta que foi analisada, alguma coisa desse tipo, ou foi feita uma auditoria, enfim, na prestação de contas, ele foi reprovado. Gente, isso é o mais natural possível. Por quê? Porque dentro desse processo, é necessário que exista realmente uma equipe que esteja bem antenada. Por isso que é importante, que é algo recente, principalmente em relação aos contadores, eles estarem realmente conhecedores realmente da norma, né? Porque justamente perder um prazo desse, você realmente pode acabar perdendo se candidatou, você conseguiu os votos que precisava, mas acabou que você perdeu a eleição. Existia um caso aqui no Rio Grande do Norte de um deputado, né, que acabou tendo as contas reprovadas, e na eleição passada para vereador, a gente também teve, nessa agora, a gente não está nesse processo, mas, assim, existem denúncias, enfim, são coisas que ocorrem realmente nos bastidores, mas que você já começa a pensar, olha, e é interessante que muitos, por exemplo, o jurídico, o contador, o coordenador de campanha, normalmente que está à frente, né, de todo o escopo, ele busca e, peraí, olha, a pessoa o candidato X foi condenado por isso, então vamos tentar não fazer por aqui. E aí é interessante que, normalmente, pelo menos as pessoas que eu estou trabalhando agora, né, os dois candidatos, eles têm estado atentos, né, eles querem estar atentos a essa lisura, né, eles querem realmente passar por esse processo de maneira adequada. Assim, a gente vai atrás, a gente busca informação, e não, a gente está de prontidão, justamente, e o contador, ele acaba entrando nesse processo de toda forma. É mais ou menos por aí. Muito bom. A gente já começa a perceber essas responsabilidades, né, em relação à condução de um processo eleitoral e um processo de prestação de contas, inclusive para a sociedade, né, além do candidato ser eleito, enfim, né, isso acontecer dentro de uma arena democrática, a gente está falando também de uma responsabilidade com um recurso público, com um recurso que é doado, e que a partir daí a gente vai ter decisões, né, que vão com certeza afetar a nossa vida, né? Então acho que por vezes o envolvimento do contador nesses espaços eles tende a ser cada vez mais significativo, né? Porque a gente vai começar a observar que nós temos que contribuir, né? E até mesmo participar dessas decisões democráticas. Eu queria ouvir de vocês a respeito também desse processo técnico, né, de prestação de contas, se existe um processo de treinamento, enfim, como que isso se dá na prática, porque recorrendo aqui às minhas disciplinas, né, lá da graduação, até mesmo do mestrado e doutorado,
a gente pouco se fala, né, de uma formação de contador eleitoral, né? E por mais que essa figura apareça de 4 em 4 anos, ela é uma figura constante, porque ao longo do tempo a gente pode ter autuações dessas contas, enfim, essas contas podem ser questionadas, né, como um processo mesmo de transparência. Então, como que se dá, né, até aqui para a nossa audiência, pensando em futuros contadores eleitorais também, quem sabe, como que isso acontece na prática, pessoal? Levi, ou eu? Posso falar? Bom, Pode. assim, eu participei da última, trabalhando na parte administrativa, mas eu não atuei como um profissional contador, né, no processo de prestação de contas. Nessa eleição, eu já estou atuando de uma maneira mais significativa, e o processo ele começa lá atrás, né, esse processo de organização ele começa lá atrás com planejamento de campanha, né, que é um planejamento eleitoral que acaba que o contador ele tem que estar junto. Porque, por exemplo, você tem que fazer uma previsão do que o partido político, ou, enfim, o candidato ele vai receber naquele período, né, um recurso que ele vai receber, e o contador ele precisa ter, peraí, eu tenho que ter uma responsabilidade técnica e ética com isso, porque começa lá no planejamento, né, todo esse envolvimento, né, a gente acha que a eleição, o contador ele começa a trabalhar a partir de quando iniciou a eleição, quando iniciou a corrida eleitoral, mas não, ele começa antes, e é necessário que o contador ele tenha realmente esse cuidado, né, com esse planejamento. Tá? Então, ele acaba não atuando somente na prestação de contas e incluindo a informação lá no sistema. Não, ele atua antes nesse processo de planejamento e de assessoramento. Após isso, a gente tem realmente o lançamento de informações no SPCE. Existem regras bastante específicas, como, por exemplo, a questão de doação do financiamento coletivo, a gente tem o fundo eleitoral, né? Por exemplo, você tem recurso, por exemplo, eu sou um membro da sociedade civil e quero doar para um eventual candidato, eu, por exemplo, preciso ter algumas coisas específicas, preciso ter informações específicas daquela pessoa, então, por exemplo, a gente vai lá e tem uma responsabilidade de verificar, por exemplo, eventuais informações financeiras que são prestadas, né, e informações da pessoa que realmente está doando. Então, por exemplo, se a pessoa ela é beneficiária de uma eventual Bolsa Família, então não é interessante que se doe, né? Eu acho até que é proibido, né? Eu não vi na norma ainda, mas, por exemplo, CNPJ eu sei que é proibido, né? Empresa é proibido, não fica bem interessante, não pega muito bem, né? Então, é interessante que o contador ele faz esse acompanhamento técnico, né? De assegurar a clareza realmente das informações, né? E aí, como eu disse, né? Você tem lá, por exemplo, um sistema, que é o SPCE, que é justamente aquele sistema que a gente atua rotineiramente, né, que a gente faz o registro, o monitoramento, né, dessas doações. Então, o contador ele precisa controlar detalhadamente cada doação recebida. E detalhe, você faz a doação, é uma doação como pessoa física, e aí o contador ele precisa emitir esse recibo, né, assinado também pelo o candidato, com pela pessoa que fez essa doação. Então, é um controle realmente rigoroso. Em relação às despesas, né, enfim, você precisa comprovar, né? Então, você tem lá eu fechei um contrato com um advogado, por exemplo, eu preciso ter tudo lá detalhado, né? Desse contrato, eu preciso ter notas fiscais emitidas, eu preciso ter, por exemplo, eu comprei vários santinhos, por exemplo, eu contratei uma publicidade por carro de som. Então, eu preciso ter foto do veículo, eu preciso ter uma nota fiscal, eu preciso ter um documento do profissional, né, que está ali pilotando aquele carro, que está dirigindo aquele carro. Eu preciso ter, por exemplo, o que eu posso dizer mais? A CNH daquele motorista. Então, tudo isso é somente de uma despesa, uma informação de uma despesa. Né? Então, eu fico lá desesperado com o coordenador de campanha, o coordenador administrativo, pelo amor de Deus, mande as informações, porque eu preciso registrar, né, no sistema. E aí a gente precisa ter a gente chama de materialidade do gasto, né? A gente precisa ter essa materialidade. Além disso, a gente tem outra responsabilidade de próprio controle, né?
controle, a gente faz um controle, né, das receitas que entram, porque, como eu disse, por exemplo, entrou um recurso de financiamento, enfim, do Diretório Nacional, enfim, financiamento do fundo, né, eleitoral. E a gente tem 72 horas para prestar conta sobre esse recurso, né? Então, eu preciso ter esse controle, eu preciso ter o número de documentos, né, dentro do extrato bancário. Então, por exemplo, o contador ele acaba atuando nessas diversas áreas, né, e acaba se relacionando, né, também com outras pessoas, né, enfim, com o administrador financeiro, coordenador da campanha, o advogado, né, para eventuais dúvidas, né, enfim. Então, esse processo de responsabilidade, eu diria que estaria na parte técnica, na parte ética também, né, o registro, né, e monitoramento dessas relações, né, ver realmente a veracidade dessas informações e até mesmo o controle dessas próprias despesas, né, que a gente precisa realmente demonstrar e ter essa materialidade, né, é muito importante. O quanto mais de informação você puder passar para o TSE, né, para que ele veja, não, peraí, realmente foi para isso mesmo que o recurso foi destinado. Então, o mais interessante é isso. Bom, então, acho que mais ou menos em relação à responsabilidade do profissional, eu elencaria essas responsabilidades. Está fechado o seu microfone, Tá fechado. Porque aqui está tendo uma obra e eu estou evitando deixar E aqui do aberto. lado também. Complementando o que o Levi falou, né? O contador ele é essa figura distinta ao gestor financeiro de campanha. Existem algumas estratégias, né? Óbvio, que a nova regulamentação ali dada pela Resolução 23.607 de 19, que ela tenta diminuir, burlar, é que na existência das doações, né, de pessoas físicas em valores superiores a R$ 1.064, ela só pode acontecer por transferência bancária, né? Esse é uma informação interessante, porque, infelizmente, dada essa pulverização de possibilidades de pessoas físicas doando, ultrapassado esse valor, né, por um mesmo CPF, a obrigatoriedade é que seja por transferência bancária. E um outro detalhe importante que a gente pode só ratificar, né, dentro do que o Levi trouxe, é que as duas principais fontes de financiamento e que o contador vai ter que utilizar, né, da tempestividade, da materialidade, são as doações de pessoa física e as doações mediante o fundo partidário. Eu acho que só, né, Levi? Existem também as sobras de campanha, mas normalmente esses recursos eles são destinados lá no final, e aí é um desespero para gastar, mas assim, realmente durante o processo de execução, eu até agora eu só lidei com esses dois, realmente, né? Pessoas físicas, né, que normalmente se contratam uma empresa e a empresa ela monta aquela vaquinha, né? Ou a pessoa vai direto na conta. Eu indiquei ir direto para a vaquinha, né? Como é que eu posso dizer? A pessoa lá, o candidato, ele vai lá e diz, olha, faça doação por meio da vaquinha, e a gente já copila as informações direto no SPCE, porque você consegue importar diretamente. Ao invés de você estar lançando todo mundo, porque, por exemplo, tem gente de todo canto que doa, né? Tem gente de Brasília que vai doar para o candidato aqui. Então, assim, é necessário fazer essa verificação, e aí, para lançar direto no SPCE, cada uma dessas pessoas, é complicado. Mas, assim, é um processo que a gente vai realmente conhecendo na prática, realmente, né? Mas, assim, em relação a recursos, realmente, as duas fontes são essas principais, de fato. O André está lembrando aqui que quem quiser mandar pergunta pode utilizar o nosso chat aqui, que a gente vai ter um espacinho para ouvir tanto o Levi como o Daniel em relação aos questionamentos que vocês tenham também. Como ainda não chegam perguntas, enfim, eu vou fazer mais uma provocação, talvez que não estava no que a gente conversou, mas é quase impossível falar hoje de um processo eleitoral,
né? E pensando a contabilidade como um instrumento de prestação de contas, então, nesse contexto, né, eu queria dar uma atenção para as questões de fake news, né? Eu trouxe até uma notícia aqui, né, que a Polícia Federal prende 4 pessoas em operação contra fake news nos municípios do Rio de Janeiro. Essa notícia ela se espalhou no último dia 12 e a Polícia Federal, nessa operação, né, Teatro Invisível, teve como uma proposta, aí, um resultado, um bloqueio judicial de mais de 1 milhão de bens para cada um dos 4 investigados. Eu queria ouvir de vocês, quando a gente fala desse processo de fake news, de um recurso que é utilizado para espalhar fake news, para gerenciar pessoas nessa direção, qual que é o papel da contabilidade nesse escopo? Como que a gente pode combater esse processo? Como que vocês visualizam esse processo, principalmente numa questão de que são recursos financeiros direcionados para essas ações, né? Levi ou eu? Pode começar, Pode Daniel? perguntar. Então vamos lá. Fake news ele é um nome gourmetizado, né? Hoje americanizado, enfim, que foi colocado, mas essa ideia de fake news já é algo que a gente tem ciência desde os primórdios, pós-república, enfim, dentro da nossa história no processo eleitoral. Um dos mediadores, bem como também um dos instrumentos de expurgação desse fenômeno dentro do contexto eleitoral é a mídia, né? Se a gente considerar o período antes boom da internet, década de 90, os programas de rádio e a própria TV eram os meios de ou informar ou desinformar. Só que hoje a gente tem, né, todo mundo ciente disso, um leque absurdo de mídias sociais, de meios de informação e desinformação, então tomou uma proporção ainda maior e descontrolada, né? Porque dificilmente se encontra rápido onde nasceu a fake news. A contabilidade enquanto linguagem, né, interpretativa de mundo, e nesse caso de finanças, nesse caso de, né, aí um processo de gestão, ela deveria ser uma das primeiras consultadas pelas grandes mídias, ela deveria ser consultada permanentemente pelos grandes meios de comunicação, né, por quem tem poder de influência nas redes sociais, sobre explicações, né, de determinados fatos que a gente tem como fake news. Porque é jogado, por exemplo, o candidato fulano de tal está sendo acusado de irregularidade nas suas contas de prestação de contas 2024. Se for um jornal de oposição a esse determinado candidato, o título por si já faz a mácula da imagem desse indivíduo. Mas uma mídia séria, né, se ela de fato fosse investigar, o processo ainda não julgado, o processo ainda em processo de complementação de dados ou de retificação, isso não é um fato para reprovação, isso não é um fato que categorize reprovação. Então, a gente tem a falta de consulta dentro da contabilidade para a construção de inúmeras matérias, né? Ou, né, a ocultação da contabilidade é o que favorece a ampliação das fake news, né? Por justamente fazer a propagação de chamadas, né, de notícias que, no fundo, quando você vai mesmo no relatório, os dados são outros. Então, eu acredito que a gente, enquanto a Adriana está dizendo aqui que é proposital. Sim, eu acho que por isso que a gente, enquanto profissionais, a gente precisa se posicionar
se colocar como a provocação desse evento aqui, em dizer que a gente trabalha, lida direto com a análise, outros com a parte burocrática nesse processo, porque num escopo geral, parece que é sempre o advogado o grande responsável pelo trunfo do processo eleitoral, né? E a mídia precisa se voltar um pouco para a coleta de informações, não só no período de imposto de renda, de saber como aqueles dados podem ser interpretados. Muito bom. Levi, quer complementar esse posicionamento do Dan? Sim, sim. Existe uma resolução que foi aprovada, né, pelo STF, né, e proibindo, né, o uso de inteligência artificial, né, para criar e propagar conteúdos falsos nas eleições, né, e a gente sabe, né, que a inteligência artificial evoluiu de uma maneira que realmente você consegue fazer deepfakes, né, e, enfim, incluir mais pessoas em um vídeo ou simular, né, eventuais discursos de ódio, conteúdo de desinformação no geral, né? Enfim. E é proibido. Só que, infelizmente, você não consegue, de fato, conseguir assegurar que todos aqueles conteúdos, principalmente jornalísticos, né? A gente sabe que hoje existem jornais aqui, por exemplo, jornais regionais que eles e blogs principalmente, né? Eles se posicionam, né, em favor de determinadas candidaturas e eles trazem, como o próprio o Daniel falou, né? Eles trazem realmente a informação de uma maneira diferente, entendeu? A partir do que o meu candidato ele está se predispondo, né? Enfim, a partir daquilo que eu apoio, isso acaba provocando desequilíbrios, né? Nesse processo que deveria ser democrático, né? Enfim, é democrático, mas ao mesmo tempo você consegue, né? A partir, às vezes até uma notícia verdadeira, mas que ela é construída para se criar uma narrativa, enfim, e aí você descontextualiza ali uma eventual informação, ou você, às vezes não é nem uma fake news, mas você faz um uso de palavras, de jogo de palavras que torna o processo, né, aquele eventual candidato, aquele eventual partido, né, enfim, como algo ruim, entende? Então, a mídia também, ela tem esse papel, né, de, peraí, combater, né, essas eventuais situações, mas, ao mesmo tempo, ela pode também criar, né, mecanismos de apoio àquilo que eu quero, né, entende? Então, assim, eu trago essa informação do TSE justamente porque ela tenta coibir de toda forma, né, a questão da inteligência artificial, do uso de propagação de notícias falsas, mas mesmo assim você tem, durante esse processo, um afloramento, né, desses tipos de informação, enfim, desses tipos de desequilíbrio, né, de informação que acaba também gerando impacto no processo eleitoral e que realmente é difícil de ser combatido. Muito bom. Eu acho que esse direcionamento, tanto que o Daniel e o Levi ofereceram para a gente, até com a interação aqui do Adriano, já responde até um pouquinho o que o Will colocou aqui para a gente, né, em relação ao uso dessas informações no processo eleitoral, né, em termos de transparência. E pensando ainda nessa provocação, né, do aspecto midiático, do que realmente aparece, né, do contador nessa época, ainda assim a gente fica um pouco, enquanto profissional, nos bastidores, né, porque todo pleito eleitoral ele ainda acaba, né, sendo cooptado, né, não sei se é a melhor palavra, enfim, por outras áreas e ainda assim a gente fica um pouco ali um pouco que escondido, né? Porque como o Adriano coloca aqui, né? Quando eles querem informação verídica, enfim, né? Pensando até lá no imposto de renda, eles vão para dentro da universidade, eles vão para o ICBR, eles vão para os CRCs, né? Eu acho que isso é um aspecto que a gente também precisa ficar vigilante em termos de profissão. E já olhando para esse aspecto de profissão, o Ivan ele está questionando
a respeito desse mercado, né? A respeito, talvez, do número de candidatos que é possível atender por um contador, aspectos de honorários médios praticados pelo campo. Vocês teriam alguma coisinha para pontuar nesse aspecto, por favor? Olha, eu diria que depende muito como eu já falei desde o início, né, da quantidade de recurso e do quanto o candidato ele tem de estrutura, né? Você vai ter candidatos que, por exemplo, têm uma estrutura de 23 milhões, 23 milhões não, 44 milhões, que é o caso do Boulos, né? Vocês podem olhar lá no... Eu pulso tudo, eu olho tudo. Você pode olhar lá no site e você tem essa quantidade de recursos, e você pode ter candidato que não tem recurso nenhum, que não tem uma estrutura, não tem um contador, não tem um advogado, tudo depende do partido, literalmente. Então, você fica solidário àquela pessoa, né, naquele tipo de situação. Obviamente que nós somos profissionais e a gente se capacita justamente para atuar, enfim, de maneira remunerada, né? Ninguém faz trabalho de graça. E aí, assim, depende muito de candidato para candidatura, né? Candidato para candidato. Existem candidatos, por exemplo, aqui eu estou atuando com dois, né? Um tem uma quantidade, um volume de recursos bem considerável para uma candidatura de vereador e o outro não tem, né? E aí, assim, normalmente o pessoal se cobra entre 8% a 10%, a depender da quantidade de recursos total, né? Enfim. Então, é algo que vocês podem até olhar no site que eu coloquei aqui, que lá com certeza já vai ter, né, alguma coisa de, por exemplo, normalmente se paga 50%, 50% dentro daquela quantidade de recurso na parcial, enfim, ou às vezes se paga logo todos 100% antes de iniciar a corrida eleitoral, mas nesse site vocês vão ver, se vocês abrirem lá, por exemplo, um candidato a vereador e tal, enfim, já vai ter por exemplo, serviços contábeis, né? Então, você já vai ter um valor vinculado àquela candidatura, né? Por exemplo, eu tenho uma candidatura aqui, tem uma candidatura a prefeita daqui, que ela tem um volume de recursos de 4 milhões, né, para a prefeitura. E o contador, pelo menos na primeira parcial, foi 40 mil, né? Então, é um volume de recursos considerável, né? Então, você tem, por exemplo, candidaturas que é 20 mil reais e o contador vai receber o quê? 5, 10% disso é pouquíssimo, entende? É 2 mil, é 3 mil reais. Então, depende muito da candidatura mesmo. Tá? Seu microfone, Dan. Lembrando que é um gasto, né, de campanha e no cômputo geral, ele, apesar de ser um gasto de campanha, ele não entra no limite, né? E como o Levi Isso, colocou, pode falar, Levi. perfeito, é isso mesmo. Perfeito, é isso mesmo. Como o Levi colocou, um outro detalhe importante é que, só ratificando, né, o que o Levi colocou, é muito variável, né, essa relação. Aí eu deixo até como sugestão fazerem aí uma pesquisa da média das variações, porque nossa prestação de serviço ainda, ela segue o fluxo da demanda de mercado, né? Ela segue o fluxo da demanda. Tem algumas OABs que elas estabelecem lá as tabelas para esse período eleitoral, mas eu não identifiquei tabelas, né, dos sindicatos prevendo serviço no período eleitoral para o serviço contábil. Então, fica dentro dessa regra aí do acordo entre as partes, né? Parece que no serviço advocatício já tem uma tabela, né, para Isso. eles, acho que é uma coisa em torno de 12%, algo assim, né? Contabilidade realmente Então, os sindicatos ainda não. não, realmente não foi definido, não. Muito bom, pessoal. O André tem uma pergunta aqui que é o seguinte: em caso de recebimento de doações irregulares, qual é a responsabilidade do contador? Uma doação irregular, assim que ele coloca até um exemplo aqui, por exemplo, que exceda os 10% da remuneração do doador. Qual que é a responsabilidade?
Ele não Olha, deveria. Pode. assim, sendo bem sincero, nenhuma. Porque, assim, é como eu disse, depende muito da estrutura também, né, do candidato. Porque, por exemplo, se você for observar algumas candidaturas, né, normalmente se tem um administrador financeiro que controla todo esse processo junto com o coordenador de campanha. Então, vamos lá. Iago França Lopes decidiu fazer uma doação para determinado candidato. E aí, o coordenador de campanha e o administrador financeiro, normalmente ele faz uma verificação de CPF, enfim. Tem esse cuidado, realmente, com a informação. E aí a informação é repassada para o contador. Né? Esse processo é importante, principalmente em relação ao relacionamento que o contador ele vai ter com os outros profissionais, justamente por causa disso. Porque o contador, infelizmente, ele só vai receber a informação e lançar no sistema. Né? E essa informação ela vai ser divulgada. Obviamente que, tipo assim, eu, por exemplo, eu tenho um cuidado de ficar fazendo verificações, né, de perguntar, de questionar, gente, e aí? Só que, por exemplo, existem candidaturas que o nível de recurso é absurdo. O volume de recursos e de lançamentos que você tem que fazer é absurdo. Né? Então, você imagina uma candidatura de 44 milhões, né? O quanto de gasto com várias despesas você tem. Então, infelizmente, você vai ter que ter uma estrutura contábil somente para fazer essa prestação de contas, o serviço contábil. A informação ela precisa chegar populada. Foi até algo que eu conversei com a colega, porque, por exemplo, a estrutura da menina ela não é tão grande, né? E aí você precisa, por exemplo, eu precisei fazer alguns trabalhos administrativos justamente para correr com o meu, né? Mas normalmente isso não é interessante. É interessante que exista realmente. Aí eu disse, olha, você contrata o administrativo porque eu já estou fazendo 2 trabalhos. E aí a gente acaba se envolvendo, né, nesse processo, nessa relação, né, justamente por causa disso. Mas assim, acaba que a informação que chega para o contador é uma informação que já deveria ser refinada. Né? Enfim, depende muito da questão do contador. Mas em relação à responsabilização, eu confesso a dizer que eu ainda não vi, né, em relação a isso, né? A responsabilização é para o candidato, para a candidatura. Acho que é mais ou menos por aí. Lembrando, que a gente falou no início, não se confunde, em hipótese alguma, a figura do gestor de campanha ou gestor financeiro de campanha com o contador, né? Mas, por outro lado, vai constar lá a assinatura e o registro do contador. Isso é um problema. Eu sei que Levi ele colocou dentro de uma perspectiva legal, né? Mas é óbvio que na prática, e aí é onde entra o processo ético, contábil, que a gente deveria cada vez mais, né, prestar atenção, até verificar os colegas que não prestam, é que não se tem como dar jeitinho, não se deveria dar jeitinho nesse tipo de doação, né? Principalmente nessa etapa do processo eleitoral, a observância às normas deveriam ser categóricas. Até porque, e aí, infelizmente, é uma prática que eu observo de alguns colegas que prestam serviço, é que muitas vezes a prestação de serviço nessa época, ela pode acontecer até gratuitamente, na perspectiva de assumir a função ou vir a ter um contrato de assessoria e consultoria dentro ou da prefeitura ou da Câmara Legislativa, né? Então, existem até alguns casos em que o contador, na prestação de contas, ele presta, né, a valor de custo nessa expectativa futura, infelizmente. Sim, perfeito. Só trazendo uma informação importante, existia um candidato, né, que, enfim, é muito famoso, que ele omitiu, né, o valor de 22 milhões, só isso, e acabou dizendo, não, peraí, isso é coisa de contador, né, mas, na verdade, não é coisa de contador, gente, o patrimônio é seu, o patrimônio é do candidato. A contabilidade, né, enfim, no geral, ela vai pegar essas informações e vai prestar essas informações, vai dar transparência a essas informações. Né? E ficou essa coisa, não foi coisa, acabou sendo coisa do contador e tal, não sei o quê, mas enfim, acaba que o contador ele não vai ser responsabilizado por você omitir uma informação. Né? Infelizmente, como é que você realmente vai saber que é ou não? Né?
A informação que está chegando até mim, eu vou entender que ela é verídica. Obviamente que eu posso chegar e verificar, olha, é isso mesmo, mas assim, tem que ter muito cuidado, porque às vezes a pessoa diz, não, é responsabilidade do contador, mas a informação, ela passa por um processo de refinamento, eu entendo assim, e novamente, né, depende muito da estrutura, né, da campanha, depende muito da estrutura do candidato, né, enfim, acho que é mais ou menos por aí. Excelente, pessoal. A gente vai construindo inúmeras reflexões, né? Eu acho que isso é extremamente importante para a gente construir o nosso protagonismo diante das alternativas profissionais, né, que o mercado vai oferecendo para a nossa área. Eu acho que isso também é bem importante. A Edenise colocou aqui que é uma ouvinte, né, e agradece a vocês, enquanto palestrantes, por estarem compartilhando esse conhecimento com a gente, e é muito importante. Pensando que daqui a pouco a gente já tem outra live, né, às 16 horas, a gente vai falar de holding familiar com o Ricardo Rios. Eu queria dar um encaminhamento aqui final para esse primeiro encontro. A gente vai ter um segundo às 16 horas. Queria ouvir de vocês, né? A Levi falou da sua atuação enquanto contador aí nesse processo de prestação de contas, mas também queria ouvir talvez os desafios que você tem enfrentado, Levi, nesse processo, e também já como um encaminhamento final, queria ouvir também o Daniel, né, para que ele contasse um pouquinho desse trabalho que ele tem feito na internet em relação à construção desse diálogo nesse período com os candidatos, né, que eu vejo e visualizo como um start da contabilidade também muito relevante quando a gente fala de narrativa, quando a gente fala de se envolver com o processo eleitoral na sua máxima, sabe? Isso é bem importante também. Eu diria que entre os desafios enfrentados que eu tenho encontrado nesse processo, eu diria que a complexidade das normas, né, como é algo recente, né, esse tipo de atuação, né, a gente tem uma gama enorme de normas, né, e precisa estar atento a várias regras, como, por exemplo, o teto de gasto de cada candidato, enfim, alguns detalhes também. A gente teve a inserção do Pix, a gente teve a inserção da vaquinha, né, que é o financiamento coletivo. Então, a gente tem, né, cada vez mais um escopo, né, e normas específicas que precisam ser, que você precisa conhecer, né? Exige-se, né, uma especialização contínua nesse processo, né? Por mais que seja de 4 anos, mas essas coisas sempre vão se atualizando durante esse processo, né? Sendo aprimorada. O risco de sanções, né, multas, enfim, inegibilidade, né, anulação de candidaturas por eventuais irregularidades, né, é um processo que você precisa realmente estar atento, né, a cada detalhe. Quando eu peguei pela primeira vez, eu fiquei muito preocupado, né, durante esse processo, porque realmente há um cuidado, né, maior, você precisa ter uma atenção maior, né, lidar com valores, lidar com recursos públicos, é uma coisa que realmente você precisa ter um controle, né, e um cuidado. Tanto é que eu faço um acompanhamento no sistema, né, o SPCE, faço um acompanhamento em uma planilha e faço um acompanhamento em outra planilha, né, a gente tem toda a documentação no repositório online, mas a gente tenta ter esse controle, esse cuidado, para que as coisas não se perca e a gente acabe perdendo, né, uma eventual candidatura. Enfim, a gente já falou um pouco sobre isso. E o próprio uso do SPCE, né, é um sistema novo, né, que você precisa enviar essas informações, você precisa conhecer, e ele acaba demandando, né, um conhecimento técnico específico. Eu posso até passar um manual, eu vou colocar um manual aqui, de contabilidade eleitoral, que o CFC ele elaborou justamente para subsidiar, né, esses profissionais que atuar nessa área, né, e esse manual é muito rico, foi de 2022, mas ele é muito rico, né, ele tem um conhecimento, assim, tem vários tipos de conteúdo, tem muito conteúdo nele, e aí, assim, realmente o contador ele precisa estar preparado, porque é uma área que, por exemplo, acabou que eu peguei 2 candidaturas, mas eu poderia ter pego mais, porque falta profissional no mercado que tenha, né, o conhecimento e a habilidade técnica para lidar com esse tipo de conteúdo, certo? Então, é uma área que pode ser, sim, explorada, né? Enfim, apesar dos desafios que eu já elenquei aqui.
Complementando, né, o que o Levi coloca, e o que o Iago provocou, eu acredito que a gente precisa, paralelo a essa perspectiva técnica, burocrática, paralelo, porque nós prestamos o nosso serviço passando por esse lugar, e é nossa formação, mas a gente precisa construir dentro dos nossos espaços um processo de diálogo, né, que, paralelo a essas questões burocráticas, tem uma visão mais ampla e crítica ao cenário político, social, né? Então, eu particularmente, a partir das minhas redes sociais, eu provoco o diálogo indistintamente ao espectro político, né? Eu acho que, enquanto profissionais, a gente precisa, dados os últimos anos, a polarização, a todo o processo que a gente viveu, que ainda se encontra, né, no contexto de Brasil, a gente precisa fazer escuta, principalmente as escutas de todos os candidatos, principalmente no âmbito dos municípios, que diz respeito a essa eleição agora, em que as questões ideológicas, elas são até ignoradas no sentido da perspectiva dos partidos. Então, numa esfera de pequeno porte, muitas vezes o discurso, né, e o conhecimento da vivência do candidato ali naquele seio social é muito mais importante do que uma ala partidária de sigla que ele esteja vinculado. Então, abrir o campo de discussão para se conhecer os candidatos, né, entender e a gente participar ativamente sobre essa construção, tanto do executivo quanto do legislativo, é parte fundamental na nossa atuação enquanto contadores, não só na perspectiva burocrática, técnica, né? Então, eu acredito que a gente tem um desafio, principalmente em levar para a formação, para a academia, esses debates para que os futuros profissionais eles estejam mais engajados com esse processo eleitoral. Então, daqui a 2 anos, aos interessados, com certeza novas legislações vão surgir para regulamentar. Então, quem tem interesse, é sempre bom, né, já ir investigando, pesquisando, observando o que é que tem sido feito, porque, como o Levi colocou, tem muito candidato que precisa de assessoria e a gente precisa ocupar esses lugares, né? Excelente, pessoal. É sempre muito bom ouvir vocês e ver o quanto vocês estão empenhados e motivados nessa transformação social, né? Nessa transformação de uma sociedade que a gente pode contribuir com o conhecimento que a gente tem, né? Com o conhecimento contábil que a gente acumula ao longo dos tempos. Eu acredito que esse é o nosso papel, né? Que a gente possa fazer o uso desse conhecimento e devolver para o outro, entregar para o outro. Né? Eu acho que a gente comemora um dia do contador muito feliz porque a gente está construindo novas possibilidades de atuação, de diálogo, trazendo as redes sociais para dialogar, trazendo a lei, como foi bem colocado aqui nessa nossa conversa, e que com certeza, né, a gente vai inspirar aí outros profissionais a construírem diálogos e se expor mesmo numa perspectiva, num olhar positivo da palavra, quando a gente fala de construir uma sociedade aí cada vez melhor. Então, quero agradecer muito a oportunidade, o tempo de vocês, esse conhecimento que foi compartilhado, né, e deixar aqui, né, com certeza o André concorda comigo, né, que o ICBR está de portas abertas para novas conversas, novos diálogos, né, quem está aqui na nossa audiência e se sentir tocado para trazer algum assunto para a gente conversar, para a gente dialogar, fique bem à vontade também, que o ICBR tem sido, né, a gente teve contato com o Instituto lá em 2022, em Foz do Iguaçu, e o Instituto tem se mostrado um espaço muito democrático para a gente dialogar e construir essas possibilidades de atuação. Né? E aí a Denise lembrando, né, principalmente orientar
os novos alunos, né? A gente está falando aí de novas diretrizes curriculares também, então a contabilidade eleitoral como uma oportunidade também de carreira. Para fechar, né, como é a nossa tradição, queria que quem se sentisse confortável abrisse as câmeras para a gente registrar mais esse movimento que a gente está fazendo, de construir aí um espaço democrático para a gente falar de contabilidade em todos os espaços. Então, quem quiser abrir a câmera, o Paulo abriu ali para já me lembrar, eu tenho quase certeza, mas eu não esqueço dos nossos registros, Paulo, isso é muito bom. Vou até alterar aqui a grade. Coloca todo mundo, viu, Iago? Já está aí. Gorete também já está por aí. Aí, vou fazer um print, beleza, pessoal? Isso. Aí, muito obrigado. E às 4 a gente vai falar um pouquinho de holding familiar, né, para a gente encaminhar para o fechamento desse dia do contador proposto aqui pelo ICBR. Quero agradecer a oportunidade, a presença de todas as pessoas que estiveram aqui com a gente e para quem vem para a hold, até daqui a pouquinho.